Ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é terça-feira e a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão de matéria para os nossos canais. Exatamente, já vão estar na sua tela para você dar uma olhadinha. Nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O DDD é 24, o telefone é 998398384, manda sua mensagem, participa com a gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu azul, mais uma vez um dia lindo. Nós temos imagens hoje de bem cedinho da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. O céu azul, azul, sem nenhuma nuvem. Tem feito dias assim com céu de brigadeiro. Um pouquinho frio, mas é assim, frio, não mas tem nem jeito. tanto, nem tanto. Já melhorou. Já melhorou. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 27 de junho. INSS começa a pagar segunda parcela. Ela ficou muito bonita. Do salário. No Dia Nacional do Diabetes, pesquisa aponta crescimento de casos em mulheres. Clima frio favorece a disseminação de doenças respiratórias. O governo do estado do Rio de Janeiro anuncia etapa para obras no túnel extravasor em Petrópolis. E depois da faixa de pedestres inusitada e do tanque na catedral, a Prefeitura de Petrópolis instala mais um tanque em outro ponto turístico da cidade. Incêndio de grandes proporções tomou conta do lixão do Fischer, localizado em Teresópolis. E mais, outro incêndio, só que no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, destrói a mata depois da queda de 2 balões. Agora, no Correio da Manhã. Gente, vamos começar com as notícias do nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que nós temos lá no nosso jornal, na nossa edição impressa. Começamos então com o destaque da linha vermelha. Abraço do afogado. O presidente da Argentina passa o Pires pela 4ª vez no Brasil. Esse é o destaque da nossa página 4. Pois é. Ali na página 8, no nosso especial CPMI. Exército impediu entrada em acampamento. Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos atos do dia 8/1, né? O ex-comandante da PM joga responsabilidade sobre militares. Está lá na página 8. Na foto da primeira página, o TJ do Rio de Janeiro ganha 2 novos desembargadores. Foram empossados como novos desembargadores do Poder Judiciário, escolhidos pelo órgão especial do Tribunal de Justiça,
os juízes ou as juízas, né? As. Adriana Ramos de Melo e Fernanda Viana. É tão bom ver mulheres Só assim, mulher né? na foto, hein? Olha Exatamente. só, bacana. A primeira-dama do Estado do Rio, Ana Aline Castro, à esquerda, e a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Guiar, à direita, prestigiaram a posse da desembargadora Adriana, que está no centro, que é referência na luta pelas minorias, na proteção às mulheres em situação de risco, na defesa da igualdade de gênero e dos direitos humanos. Tá aí, esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Gente, na página 5, no Correio Nacional, escrito pelo Fernando Molica, com o conselho, Lula quer se aproximar de governadores. Vai ter um conselhão formado para governadores e o presidente se aproximarem e conversarem mais sobre os problemas da União e, é claro, também dos estados. Lula quer, ponto a ponto, saber o que acontece nos estados brasileiros. Acho uma boa medida e acredito que isso deva realmente aproximar ali os poderes, né? Tanto estadual quanto federal. Se funcionar e for benéfico, não vejo por que não, né? Jorge, eu tenho que me corrigir porque eu estava achando que eram duas novas desembargadoras, mas na verdade uma é a Adriana, que está aqui na foto, né? E o outro é o Fernando Viana. Então, em tempo, corrigindo aqui, dois novos desembargadores no Poder Judiciário do Rio. Então, a Adriana Ramos, que você vê aí na foto, né? No centro da foto. E temos também o outro desembargador, que é o Fernando Viana. Então, tá aí corrigido. Perfeito. E na página 4 também nós temos ali TSE retoma julgamento de Jair Bolsonaro nessa terça. A gente, claro, amanhã vai saber como ficam os resultados ou se esse julgamento vai ser aí suspenso por vistas. Então, vamos aguardar agora o trâmite durante o dia. Castro exalta ações sociais do Rio em Lisboa, destaque da nossa página 12. Exatamente. Na página 9, gente, foi destaque em todos os jornais ontem, durante todo o dia. Teresópolis amanhece encoberta por fumaça, mas a gente vai trazer mais sobre isso lá no nosso terceiro bloco. A gente tem matéria, né, completa em vídeo sobre isso e a gente vai falar mais. BNDES vai investir 23 bilhões de reais no setor energético. Esse é um dos destaques da página 6. Gente, lá na página 5, cientistas fazem novas ações contra o assédio. Na página 7 do esporte, Pia anuncia hoje a lista para a Copa Feminina. Todo mundo está aguardando essa lista. E lutar ou fugir. O recado de Putin sobre a crise instalada internamente dentro da Rússia lá com o grupo Wagner, né? Um grupo de mercenários contratados, um grupo muito grande de mercenários que começaram a marchar em direção a Moscou. Mas ontem já teve declarações do presidente Putin, do líder do grupo Wagner, dizendo que não é bem assim, mas é claro, a gente sabe que o mal-estar se instalou dentro do Kremlin. Vamos à nossa página 2, nossa página de opinião. Temos o primeiro editorial, setor turístico em ascensão, e o segundo, a importância do censo demográfico. Então tá aí falando do censo do IBGE. Na nossa página 3 temos a coluna Magna Vita. Exatamente, aí tem lá, olha, os dois novos desembargadores do Judiciário Fluminense. A Roberta já nos adiantou e leu um pouquinho. E aí temos ali a Adriana, né, tomando posse em na primeira foto ali, né, junto dessa foto ali tinha também a Ana Aline Castro, prestigiando o evento, e logo abaixo tem ali a foto ali do juiz Fernando Viana, que ocupa a vaga, né, do desembargador Gilberto Guariano. Na foto, ele durante seu discurso na posse realizada nessa segunda-feira. Então, tá aqui as fotos, é claro, tem a da defensora pública, que aos 23 anos, a Adriana é referência na luta pelas minorias, na proteção às mulheres em situação de risco, na defesa da igualdade de gênero e dos direitos humanos. 23 anos. Tão novinha, né?
Exatamente. Então, novinha chegando a um excelente cargo. É bom ver pessoas jovens chegando a esse tipo de cargo, porque é um fôlego maior, claro, para o judiciário, né? Renova. Muito bom. E temos também as notícias do Pinga Fogo. Vou ler uma notinha, a primeira delas. Indígenas contra ONGs. Nesta terça-feira, a CPI das ONGs vai ouvir líderes indígenas que são críticos à atuação de organizações não governamentais, as ONGs, na Amazônia. Pedida pelo senador Plínio Valério, a comissão investiga o papel dessas organizações e se elas, na verdade, estariam a serviço de interesses econômicos internacionais. Serão ouvidos 3 líderes dos povos originários que têm reservas sobre a forma como ONGs atuam nas suas regiões. E, gente, lá na página 4, né, em política, no retorno, o julgamento deverá ter somente o voto do relator. Sessão do TSE que analisa, né, Bolsonaro começará às 19 horas de terça-feira e continua na quinta-feira a partir das 10 horas, horário de Brasília. O voto do relator, que deve ser longo, e Alexandre de Moraes cogita estender o horário da sessão de hoje às 19, ou seja, o voto só dele hoje previsto para a sessão. E na quinta-feira continua às 10 horas da manhã. Vamos então... Muita coisa, Nossa, né? São aqueles votos longos, né? Porque você pega o processo e fica ali esmiuçando o que tem dentro dele e explicando ali juridicamente os termos, né? Ainda nessa página 4, Jorge, eu quero dar destaque à notícia que o presidente da Argentina vem ao Brasil pela 4ª vez no ano. É a sacolinha passando. É a sacolinha, o pirizinho passando, né? O governo brasileiro aproveitou para anunciar plano de aliança entre os países. Vamos ver o que vai vir desse acordo, né? Dessa aliança aí. E aí você pode conferir a reportagem completa acessando o nosso site. Fala ali da ajuda econômica, fala desse encontro entre os dois presidentes. Gente, lá no Nacional, no Correio Nacional, por Fernando Molica, fala sobre Lula instalará conselho para se aproximar de governadores. E aí, é claro, fala sobre o PAC, quais serão as medidas ali dentro do PAC, né, o plano de aceleração do crescimento, para os estados também, né, os investimentos que o ex-presidente protagonizou, né, sucessivos embates com governadores. Quando a gente fala do ex-presidente, o Bolsonaro, ele fala um pouquinho sobre isso também. E o que o Lula pretende fazer, você confere tudo, é claro, na nossa página 5 no Nacional. Muito importante essa matéria. E aí tem, claro, a matéria principal, né, no nosso Nacional. Mulheres contra o assédio na ciência. Olha só, coletivo formado por mulheres cientistas quer dar fim ao assédio no meio científico. E esse coletivo de cientistas lançou a campanha #AssédioZero por mais segurança no trabalho. Isso é uma questão que, não só no meio científico, né, mas em vários meios as mulheres elas sofrem assédio sexual, assédio moral. Então tá aqui esse coletivo de mulheres cientistas criando essa campanha por mais segurança no trabalho. Ainda temos em economia ali, olha, contas externas no azul em maio, né? Saldo fecha o mês positivo em 649 milhões, mas resultado em 12 meses ainda tem déficit. É sobre aquela conta da exportação e importação, então o Brasil ainda está ali no azul, mas um pouco menos ainda do que em 12 meses, ainda se tem esse déficit aí, muito por conta do que a gente viveu aí esses últimos 2 anos aí, a situação da pandemia, e não, é claro, por situação de não produção, enfim, é que agora as coisas começam a andar e voltar ao normal, né? Depois também tem outra notícia falando da CNI, indústria da construção está com mais ofertas de vagas, como eu falei, tudo vem voltando, as coisas vão crescendo, vão aumentando ali. Temos os destaques do esporte internacional na nossa página 8, página especial CPMI dos atos golpistas, ex-chefe operacional da
Polícia Militar do Distrito Federal nega omissão nos ataques e declara que Exército impediu ação em acampamentos. Em depoimento, o coronel Jorge Eduardo Naime também respondeu questionamentos sobre presos e os ataques à sede da Polícia Federal em dezembro. Você acessa toda essa reportagem completa no nosso site. Pois é, né? Se a fogueira já era alta, ele jogou só gasolina agora, né? Mais destaques? Lá na página 9 fala sobre Teresópolis, mas a gente traz a reportagem completa em vídeo, né? Porque esse incêndio no aterro sanitário suspendeu as aulas, está causando transtornos, né? E vocês podem ver aí a foto. Isso não é russo, tá, gente? Essa é a fumaça do incêndio. A gente traz a reportagem completa. Temos também a nossa região serrana falando da Bauer e outras notícias que a gente também traz em vídeo. Tem a página 11, região do Vale, falando ali do problema dos flanelinhas. Flanelinhas viram ameaça. Isso não é uma exclusividade lá de Volta Redonda, né? Infelizmente, todas as cidades têm os flanelinhas e isso realmente é uma ameaça para a população, porque se você não paga, quando você volta ao carro, o carro está riscado, o pneu furado, né? Exatamente. E temos também a página 12 do Rio de Janeiro. Gente, tem muita notícia, né? E o segundo caderno, você confere tudo acessando recheado, nosso site, correiodamanhã.com.br. Você confere tudo lá. Aqui em Petrópolis você pode adquirir o Correio Petropolitano, que já está nas bancas, com as notícias daqui, da região serrana também. Muita novidade, é claro. A gente vai trazer denúncia também, já para você que está lá no nosso jornal. R$2 você fica muito bem informado. Esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que anabolizantes sem registro são apreendidos na zona norte do Rio. E você vai ver também que PRF marca presença com viaturas históricas em encontro de carros antigos no Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal, né? A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E o INSS começou a pagar nesta semana a segunda parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas que recebem o equivalente até um salário mínimo. O valor está sendo liberado antecipadamente junto ao benefício do mês de junho para os beneficiários cujo penúltimo algarismo do número de identificação social é 1. A partir desta terça-feira, começam a ser depositados os créditos dos beneficiários, cujo NIS, desconsiderando o último dígito, termina no número 2, e assim sucessivamente, conforme o calendário de pagamentos previamente divulgado pelo INSS. Os beneficiários que ganham acima de um salário mínimo a título de aposentadoria, pensão ou de outros benefícios pagos pelo INSS, começarão a receber o crédito a partir do próximo dia 3. O valor exato a que cada beneficiário faz jus pode ser consultado na página do INSS em meu.inss.gov.br na internet ou por meio do aplicativo da autarquia. A primeira parcela do abono anual foi liberada antecipadamente em maio deste ano, beneficiando a mais de 30 milhões de pessoas. No total, o governo federal vai destinar mais de 62 bilhões de reais para pagar os benefícios. Gente, olha só, o Dia Nacional do Diabetes foi marcado no calendário brasileiro em 26 de junho. A data foi estabelecida em uma importante colaboração entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, com o intuito de conscientizar a população sobre os cuidados necessários da doença, que afeta cerca de 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Dados da FEBRASGO, que é a associação que cuida do tema, indicam que os casos de diabetes em mulheres cresceram 54% nos últimos 15 anos. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional do Diabetes, uma condição metabólica caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, devido à deficiência na produção ou na ação da insulina, hormônio responsável por regular a quantidade de açúcar no organismo. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, estima-se que aproximadamente 463 milhões de pessoas no mundo vivam com diabetes, sendo o Brasil um dos principais países afetados por essa epidemia. Dados recentes revelam que mais de 16 milhões de brasileiros possuem diabetes, o que representa cerca de 7,7% da população adulta. Além disso, estima-se que outros 12 milhões de indivíduos tenham a doença, mas ainda não tenham sido diagnosticados. A gente ainda escuta que as pessoas não conseguem chegar numa UBS, que é uma atenção primária, por exemplo, e fazer um teste de glicemia, Existem algumas solicitações que precisam ser feitas, ela precisa estar com algum comprovante para conseguir fazer isso, E a gente também tem realmente a situação da pessoa que não procura o médico, que não tem essa adesão, não tem essa constância de fazer alguns exames de rotina e por isso acaba retardando bastante o tratamento. Então, na verdade, é um misto das duas situações. De acordo com os dados divulgados pelo Observatório de Atenção Primária em Saúde, as mulheres representam 57% dos casos de hipertensão e diabetes nas principais capitais brasileiras. Além disso, outro dado alarmante chamou a atenção nas redes sociais, porque as mulheres também cresceram com os números de casos de diabetes. Nos últimos 15 anos, houve um aumento de 54%. Há ainda uma elevação no número de casos de mulheres que desenvolveram o diabetes durante a gravidez. Um motivo que aumentou muito é o fato de melhorarmos o diagnóstico. O segundo é que a obesidade está imperando na população. Então, nós estamos hoje vivendo uma pandemia de obesidade e, junto com a obesidade, sem dúvida, carrega uma resistência à insulina e uma possibilidade maior de diabetes. Para os profissionais, é fundamental ressaltar que o diabetes, se não for controlado adequadamente, pode levar a complicações graves, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal, problemas de visão e amputações.
Não adianta prescrever, indicar, orientar e de repente essa pessoa não ter essas mudanças de hábitos. Então, isso depende muito mais dele. Da mesma forma que não adianta o paciente ter todas as condutas e não trazer esse relato para a gente, porque a gente não sabe, deu certo, não deu, funcionou, não funcionou. Então, o tratamento, ele depende muito e precisa dessa participação do paciente. Ele realmente é o papel principal ali no tratamento. O dia 26 de junho é essencial para a conscientização sobre a importância de um estilo de vida saudável, para prevenir o desenvolvimento da doença e minimizar os impactos. A gente diz que é muito importante no diabetes a educação em diabetes. Ele tem que saber da sua doença, como ele vai diagnosticar, como é que ele vai saber se ele está bem compensado ou não, o que ele precisa fazer, com os sinais de alerta que ele tem que ter. Então, não só ele, mas a família, quem convive com essa pessoa, porque às vezes é criança, às vezes é esposo ou é esposa, todos têm que entender esse processo todo. E acho que nada melhor do que no dia que nós estamos vivenciando, que todo mundo tenha ciência e consciência de como é a situação do diabetes hoje. E o inverno começou no dia 21 de junho, mas as temperaturas baixas e o clima seco já chegaram antes dele, né? Trazendo incômodos como tosses, espirros e coriza. Isso porque o frio é o clima ideal para a disseminação dos vírus, que afetam as vias respiratórias, causando infecções e outras doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as alergias atingem 30% da população mundial. E, segundo especialistas, até o final do século, pelo menos metade dos brasileiros irão sofrer de algum tipo de alergia. A fisioterapeuta Ana Fraga, especialista em fisioterapia respiratória, explica que o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias devido à alta concentração de poluentes na atmosfera, reduzindo os mecanismos de defesa do organismo, ocasionando o aparecimento de doenças respiratórias. A gente fala muito a respeito das pessoas alérgicas, que são as pessoas mais suscetíveis a essas patologias, mas os outros também não estão longe de ser acometidos por elas. Manter um ambiente arejado o maior tempo que vocês conseguirem. Nem sempre a gente fica em casa o dia inteiro, todo mundo trabalha, mas é fato que deixar as janelas abertas, sacudir a poeira, quer dizer, evitar a poeira, certo? Isso também nos ajuda a ter um bom condicionamento respiratório. O ar frio atua como irritante das vias aéreas, o que pode ocasionar sintomas alérgicos, como a falta de ar e a coriza. Além disso, durante o inverno, existe a maior circulação de vírus, como o resfriado e a gripe, aumentando assim as doenças do aparelho respiratório. Segundo a fisioterapeuta, o que favorece a disseminação destas doenças é o comportamento que as pessoas adotam no inverno, quando costumam ficar mais tempo em ambientes fechados, com pouca ventilação. A fisioterapeuta observa que as atitudes simples podem fazer toda a diferença para ajudar na prevenção contra vírus e bactérias, que afetam as vias respiratórias, como, por exemplo, manter o ambiente arejado, lavar as mãos com frequência, cobrir a face ao espirrar ou tossir e também beber bastante líquido. Todas as nossas dicas servem para idosos, servem para crianças, servem para pessoas que têm outras comorbidades, certo? Mas não podemos esquecer dos grupos de risco, claro, pessoas que já têm patologias, pessoas que já têm uma susceptibilidade a ter essas doenças. Tem algumas pessoas que nós chamamos de casquinha de ovo. O tempo muda e de tão sensível que é, acaba mudando junto com o tempo. Então sempre está gripada, sempre está com coriza, né? Essas são as nossas pessoas mais alérgicas. E olha só, gente, na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Federal apreendeu 153 volumes contendo medicamentos classificados como esteroides anabolizantes sem registro na Anvisa no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Tá aí. A gente está mostrando a apreensão, né, nas fotos e nos vídeos que vão vir. Trata-se de uma das maiores apreensões de anabolizantes irregulares já realizadas pela Polícia Federal no estado do Rio. Entre as substâncias, né, apreendidas estão diversas ampolas de... Eu vou falar os nomes e são difíceis, eu peço a compreensão de vocês, viu? Trembolona, stanozolol,
Está no Zolol. Está no Zolol, né? Decadurabolin, Dianabol, Durateston e Boldenona, além de outros esteroides que também estão presentes na lista C5 de substâncias anabolizantes que estão sujeitos a controle especial no Brasil. Pois é. As investigações realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal no Rio de Janeiro apontam que os esteroides apreendidos seriam distribuídos para vários estados brasileiros. As diligências seguem em curso e os investigados vão poder responder pelo crime, pelo crime de falsificação de produto terapêutico ou medicinal. Se condenados, eles podem pegar pena de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa. Então aí você vê o vídeo, né? Olha quanta coisa foi apreendida. Isso tudo com certeza iria para onde? Para as academias, né? De vários estados aí brasileiros. Tá aí a apreensão. Muita coisa. E continuando aqui, a gente fala de Polícia Rodoviária Federal, mas dessa vez de coisa boa, né? Porque a PRF participou de um encontro de carros antigos com viaturas históricas da instituição. O evento é um dos maiores do estado do Rio e a exposição aconteceu no estacionamento de um shopping em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Com entrada gratuita, a 10ª edição do Lords VW reuniu centenas de apaixonados pelo universo automobilístico. Viaturas antigas da Polícia Rodoviária Federal, como Fusca, Kombi, Jeep, chamaram a atenção de todos. Mais de 300 modelos de veículos de colecionadores participaram da exposição. Policiais rodoviários federais entregaram brindes para as crianças, broches e talões de multa mirim. Personagens fantasiados também animaram o público infantil. Para os adultos, além da exposição, o evento tinha peças, acessórios, miniaturas e outros itens que remetem aos carros antigos. No espaço da PRF, receberam orientações sobre as normas de conduta e circulação no trânsito. Dezenas de pessoas, entre elas muitas crianças, tiraram fotos nas viaturas históricas que eram usadas no patrulhamento das rodovias federais. E um encontro inusitado aconteceu durante o evento. O proprietário de um carro antigo conheceu o policial federal rodoviário que aplicou uma multa no veículo há mais de 40 anos. Rafael Garcia, proprietário do Fusca 1968, conta que o carro foi multado em 1977 e até mesmo a multa ele guardou para expor junto com o carro nas exposições. Há 1 ano e meio atrás eu adquiri e conversando com o sobrinho do proprietário que estava negociando comigo, ele me mostrou essa multa aqui de 1977 por excesso de velocidade. Hélio Dias, veterano aposentado da PRF, contou que fazia fiscalização com radar na rodovia Presidente Dutra, BR-116, na década de 70, quando flagrou o Fusca a mais de 90 km por hora. O carro foi abordado, o motorista recebeu autuação, orientações quanto aos riscos pelo excesso de velocidade e seguiu viagem. Mais de 40 anos depois, o policial rodoviário federal estava na exposição e encontrou o atual proprietário do veículo. O inspetor ressaltou a importância da fiscalização com ações educativas. A fiscalização é um dos pilares, então ela favorece muito a educação, porque se o senhor, na época, não tivesse se conscientizado que a velocidade não era bom ele ficar rodando, esse Fusca hoje em dia ele não estaria nesse estado maravilhoso que ele está. Gente, que história, hein? Que história, né? E olha, o mais legal ali é o policial ter encontrado o Fusca e o outro guardado a multa, né? Muito bacana isso aí, legal demais. Mas o dono original, acho que não ia ter gostado de encontrar ele, não. Com certeza, não. A 90 por hora, hein, o Fusca, hein? Nossa, que isso, hein? Se meu Fusca falasse, hein, gente? Olha só, vamos lá. O Estado do Rio de Janeiro abriu licitação para a segunda fase das obras do túnel extravasor aqui em Petrópolis, né? A licitação vai ser realizada pelo menor preço e regime de empreitada no dia 28 de julho, às 11 horas da manhã. O valor total estimado da obra é de mais de 43 milhões de reais. Os moradores estão com as expectativas positivas para essa nova etapa. Na última semana, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a abertura da licitação para a segunda fase das obras do túnel extravasor, que desvia as águas do Rio Palatino, que começa
aqui no centro de Petrópolis. Os moradores da conhecida Rua do Túnel ficaram com as expectativas positivas, já que com a realização das intervenções, a segurança se torna mais eficiente. Estamos aqui com o Hélito Fraguas, que é o vice-presidente da Associação dos Moradores da Rua do Túnel. Hélito, me conta, quais são as expectativas agora com esse anúncio? Então, a gente já estava ansioso com essa segunda etapa da obra e agora a gente pelo menos tem uma data de início para isso, já que o concreto de fundo não tinha sido feito e é uma parte primordial para isso. E tem agora uma expectativa de uma obra de um decorrer de ano. Então, assim, é uma obra que vai durar 1 ano e 6 meses, então vai melhorar muito mais com pavimentação e outras etapas que faltaram nessa fase emergencial. Para quem está em casa e não sabe, o que vai ser feito nessa segunda fase? Então, será toda a parte de concretagem de fundo, as novas comportas que serão feitas nesse pedaço aqui, o deságue que está faltando e toda a pavimentação lateral e concretagem de topo que faltou também. Coletas das águas pluviais, parte de esgoto, então assim, todo o bairro vai ser melhorado com essa segunda etapa. O valor total da obra é de R$ 43.498.145,60. De acordo com o Hélito, apesar dos avanços, o sentimento de medo ainda é comum entre os moradores. O primordial é a concretagem de fundo, porque o que ocasionou aquilo lá foi a concretagem de fundo que perdeu, né? Perdeu o fundo. Então, dessa maneira, sabendo que vai ser feito, mas ainda não sendo feito, a gente ainda fica com medo. Pois é, mais uma obra aí, né? Essa obra que está se arrastando há um tempão, né? Vamos ver se agora sai. Gente, a gente vai ver depois do intervalo que, depois da faixa de pedestres inusitada em Petrópolis e daquele tanque na Catedral, a Prefeitura da cidade instala mais um tanque num ponto turístico da cidade. Pois é, e você vai ver também, né, que os incêndios de grandes proporções em Teresópolis e no Parnaso também teve incêndio lá. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Gente, agora a gente vai começar a falar sobre um caso aqui em Petrópolis. Lembra que eu falei de denúncia? Pois é. A Justiça determina, né, a quebra de sigilo bancário de Sabrá, o ex-presidente da CPTrans, né, aqui de Petrópolis, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, né? Tá lá no Correio Petropolitano. Exatamente. Na primeira vai página. aparecer aí a página para vocês já já. O Jamil Sabrá e mais 5 pessoas são investigadas por suspeita de organização criminosa e desvio de dinheiro. A gente vai ler aqui um pouco sobre o caso para vocês. Essa denúncia de corrupção está lá na nossa página 5 do Correio Petropolitano e diz assim:
O juiz Juarez Costa de Andrade, da 2ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o diretor-presidente afastado da CPTrans em Petrópolis, Jamil Sabrá Neto, por suspeita de chefiar organização criminosa para desvio de recursos enquanto esteve na Prefeitura de Petrópolis. Na decisão, o juiz acatou o pedido de quebra de sigilo bancário e arresto dos bens e bloqueio de valores de Jamil e outros 5 envolvidos, entre eles o irmão de Jamil, Bernardo Sabrá. Pois é, este é um dos desdobramentos da Operação Clean, que ocorreu em agosto do ano passado e resultou no afastamento de Jamil Sabrá do cargo de presidente da companhia, cargo que ocupava desde dezembro de 2021, nomeado pelo prefeito Rubens Bom Tempo. Na ocasião, Bernardo Sabrá, que ocupava cargo de assessor executivo no Instituto Rio Metrópole, cargo até então ocupado por Jamil, pouco antes de ir à Prefeitura de Petrópolis, foi exonerado. Pois é. E antes de eu continuar aqui, um detalhe muito importante é que, apesar do Jamil Sabrá estar lá como assessor executivo do Instituto Rio Metrópole, né, ocupando o cargo que antes era ocupado pelo Jamil, o que acontece? O Bernardo Sabrá, a gente tem notícia que o Bernardo Sabrá não saía da CPTrans. Exatamente. Então, em vez de ir para o cargo dele, trabalhar normalmente, a notícia que a gente tem é que ele não saía lá da CPTrans. Continuando aqui a reportagem, a operação realizou uma busca e apreensão na casa de Jamil, na sede da CPTrans, e de demais envolvidos. Foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, computadores e quase R$90 mil em espécie. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, o grupo desviou por meio de documentos fraudulentos e superfaturamento de serviços pouco mais de R$1,4 milhão dos cofres públicos do município. Pois é, estão sendo investigados, além de Jamil, e seu irmão Bernardo, Rafael Costa da Silva... Ralph Costa. Ralph Costa da Silva Santos, que ocupava o cargo de gerente financeiro da CPTrans, a empresa via Rio Sinalizações LTDA, e o sócio Jean-Pierre, Rodrigo Sodré de Souza Magalhães e Alexandre Ribeiro Vieira, funcionários da CPTrans. Gente, é um escândalo de corrupção grande, 1,4 milhão dos cofres municipais, e aí enquadrado, né, em organização criminosa, o crime. Trocando de assunto, na madrugada de domingo, um incêndio de grandes proporções tomou conta do lixão do Fischer, localizado em Teresópolis. Os danos causados foram significativos e as consequências puderam ser vistas e sentidas pela população, já que uma fumaça tóxica tomou conta de parte da cidade. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma espessa cortina de fumaça preta começou a se espalhar pelo ar, envolvendo a cidade de Teresópolis em uma atmosfera sufocante. A fumaça, proveniente de um incêndio no lixão do Fischer, resultou em fortes odores e partículas tóxicas, que causaram desconforto e medo na população. Nas redes sociais, dezenas de vídeos mostraram moradores sendo levados para hospitais da cidade após passarem mal. Segundo a prefeitura, 3 pessoas deram entrada na UPA 24 horas e uma no serviço de pronto atendimento Dr. Eitel Abdala, no bairro de São Pedro, com um quadro de tosse seca leve. Ônibus do peão. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no período da manhã, as aulas foram suspensas em 35 escolas e 18 creches da rede municipal de ensino. À tarde, 17 escolas e 5 creches encontraram-se fechadas devido à fumaça. Essa é a terceira vez que um incêndio é registrado no lixão. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h08 da manhã e chegou ao local 12 minutos após o acionamento. A Prefeitura informou ainda que as investigações apontam uma possibilidade de que o incêndio tenha sido criminoso e, por isso, as investigações estão em aberto.
Durante a tarde, o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, divulgou por meio das redes sociais atualizações sobre o incêndio. Estamos ali fazendo a contenção desse fogo para trazer normalidade à vida dos teresopolitanos. Sigo aqui firme e forte e em breve maiores informações. E já estamos perto de pegar o responsável por esse crime absurdo que acometeu a nossa cidade na manhã dessa segunda-feira. O município recomendou ainda que a população, principalmente pacientes portadores de doenças respiratórias, utilizem máscaras de proteção para evitar o contato direto com a fumaça tóxica. O uso é recomendado pelo menos até que a fumaça se dissipe. A gravidade da situação chamou a atenção dos vereadores da cidade. De acordo com o parlamentar Rangel, o problema é antigo. Por mais que as pessoas tomem cuidado, tenham tentar de alguma maneira, eu acredito que as próximas horas e até os próximos dias é que vão nos dar esse verdadeiro quadro dessa tragédia de saúde. Mas a tragédia ambiental, ela já está instalada ali desde 2015. Em 2018, o Instituto Estadual do Ambiente embargou o vazadouro de Teresópolis, local onde são despejados líquidos, detritos e o lixo, por acreditar que o espaço não comportava um sistema operacional adequado. Mas houve uma decisão judicial em que era permitido que o vazadouro ainda funcionasse. E desde então, o local funciona com base nessa decisão. Chegou a hora do Ministério Público, da Justiça, tomar protagonismo nisso também, até porque se esse lixão funciona lá hoje, é graças a uma liminar judicial. Vamos lá. Primeiro, ontem, uma fala em um dos telejornais que eu vim assistindo durante o dia todo, o secretário de Meio Ambiente do município deu uma declaração que sim, eles estão errados e eles funcionam através dessa liminar judicial. O juiz, por favor, poderia rever essa liminar, porque está errado. Não tem que funcionar o lixão. Desde 2012 já se é proibido pelo INEA lixões no estado do Rio. E tinha um certo determinado tempo para que eles fossem desativados. E isso ocorreu lá bem no iniciozinho de 2020. Né? A desativação de vários. O de Teresópolis continua funcionando. Erroneamente. Então precisou ter uma tragédia dessa, né? Exatamente. E aí ele falou dos custos, o secretário, um custo estimado aí em aproximadamente de 17 milhões para transportar o lixo para uma usina de reciclagem, uma usina de tratamento de lixo. Gente, perfeito, 17 milhões. Arquem com um custo. Não tem essa. Aí tá aí a tragédia. Escola fechada, população sendo envenenada, porque é uma fumaça tóxica, né? A gente tem até imagens da parte da noite, a gente mostrou na reportagem durante o dia. Olha isso. Gente, isso aí não é russo, não é névoa, isso aí é a fumaça vinda desse incêndio do lixão, ou seja, fumaça tóxica. Pois é, e tinha lá diversas crianças sendo internadas com problemas respiratórios em alguns hospitais da região, por conta dessa fumaça na manhã de ontem. É um absurdo, precisa acontecer uma tragédia ambiental dessa, porque é uma tragédia ambiental, na verdade é um crime ambiental, aquele lixão ali aberto ainda, e outro crime, alguém ter colocado fogo ali por perto, né? Por favor. Olha só, tem resposta, né? E a gente vai a elas aqui. Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que estará envolvido em uma audiência pública nas próximas semanas para discutir as condições sanitárias do aterro do Fischer. A situação, né, está sendo monitorada também pela primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis. O lixão, que passou por transformações ao longo dos anos, ainda apresenta pendências em relação à sua adequação. E o Ministério Público do Rio informou que tem atuado para a implementação da coleta seletiva e o encerramento do lixão, visando a remediação ambiental e a prevenção de acidentes. Pois é, o município de Teresópolis e o estado do Rio de Janeiro estão em negociação para que os resíduos sólidos sejam temporariamente transferidos para outro aterro sanitário, até que uma solução definitiva seja encontrada, sendo em vista que o INEA interditou as atividades do atual lixão devido às pendências. Já a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade e o INEA informaram que realizam vistorias constantes no local.
Mas, no entender desses órgãos, somente a remediação eliminaria os riscos. Nesse sentido, o Instituto está em tratativas junto ao município para a celebração de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, prevendo as ações necessárias para remediar o local, o que depende principalmente da discussão do mesmo em âmbito do processo judicial em curso. Por fim, o INEA ressaltou a recomendação da Prefeitura de Teresópolis de que a população evite sair de casa e, caso tenha que sair, que use máscara de proteção, mas não é qualquer máscara. Eles falam daquela máscara N95, aquela que é comprada em farmácia e que protege bem mais. Pois é, gente. Aí você vê, né? O INEA também jogando, me desculpa aqui, não falando nada nessa nota. É uma nota muito corporativa para mim. Bom, vamos dar prosseguimento aqui, gente. Ainda falando sobre incêndio, mas dessa vez na Serra dos Órgãos, no domingo, 2 balões caíram no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, causando um incêndio florestal no local. Ainda não se sabe ao certo, né, a extensão da área atingida pelas chamas, mas a ação exigiu equipes de 4 órgãos diferentes. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, nos campos de altitude do Açu, neste domingo. De acordo com informações da equipe do Parnaso, ainda não se sabe a extensão da área atingida. As chamas foram iniciadas por 2 balões que caíram na região. Eles foram encontrados pelas equipes que combateram as chamas. O primeiro combate às chamas foi realizado por equipes do Parnaso. Em seguida, equipes da Brigada de Incêndio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente também trabalharam no incêndio, que foi contido ainda no domingo. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros também foi utilizada para transportar os combatentes. A principal preocupação era de que o fogo se alastrasse ainda mais e atingisse o abrigo de montanha do ICMBio no Açu por conta da direção do vento. Nesta segunda-feira, as equipes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos realizaram um monitoramento e rescaldo da área atingida. Vale destacar que a soltura de balões é proibida e está enquadrada na Lei de Crimes Ambientais. E o Ministério Público do Estado do Rio, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, vai atuar na tarde desta terça-feira, dia 27 de junho, em audiência de conciliação na ação civil pública, ajuizada em face do município de Petrópolis, com o objetivo de garantir uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino. A audiência será realizada na Vara da Infância de Petrópolis e ganha contornos ainda mais relevantes nesta estação do ano, marcada pelo frio intenso da região serrana fluminense, época em que os alunos precisam de agasalhos. O Ministério Público esclareceu ainda que é preciso ressaltar a importância da questão no âmbito da segurança nas escolas, uma vez que o uso dos uniformes ajuda na identificação das crianças. A promotora Vanessa Ketz, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, que fala ainda sobre as expectativas em relação à audiência da próxima terça-feira, dia 27, onde eles querem sensibilizar o município para a necessidade de fornecimento gratuito dos uniformes, principalmente agora durante o inverno. A ACP, ajuizada em 24 de outubro do ano passado, requer que Petrópolis inclua no projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2023 dotação destinada à aquisição desses uniformes escolares completos para todos os alunos da rede pública municipal, apresentando o termo de referência quanto aos itens dos uniformes escolares que devem ser adquiridos, além do procedimento licitatório destinado à aquisição dos uniformes escolares completos. O inquérito que originou a ACP foi instaurado a partir de notícias de que alunos seriam impedidos de frequentar as aulas na Escola Municipal Professora Jandira Peixoto Bordignon, caso não estivessem uniformizados. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E após a polêmica instalação
de um tanque no muro da Catedral São Pedro de Alcântara, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis. Agora a prefeitura instalou um outro tanque, Jorge, só que agora em outro ponto turístico, na Praça 14 Bis, aquela praça onde tem um monumento, Sim, né? O avião do 14 Bis. Pois é, gente, a prefeitura de Petrópolis instalou mais um tanque, só que agora lá na Praça 14 Bis. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional solicitou à Prefeitura Municipal de Petrópolis a retirada de um tanque instalado na Praça 14 Bis, no centro da cidade. O intuito do equipamento é fornecer água aos visitantes durante a Bauerfest realizada até o dia 9 de julho. As instalações têm dividido opiniões. Isso porque, apesar de não haver autorização, tendo em vista que se tratam de locais tombados, os ambulantes afirmam que é necessário ter uma fonte de água nas localidades em questão. Em nota, o IPHAN informou que vai solicitar a retirada imediata do tanque. O Instituto informou ainda que é muito importante que intervenções em locais tombados sejam previamente aprovadas para preservar o patrimônio cultural. Ainda em nota, o IPHAN informou que, situada próxima à Casa Santos Dumont, um dos principais pontos turísticos da cidade, a praça integra o conjunto urbano-paisagístico de Petrópolis, inscrito no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do IPHAN. Na última semana, outro caso parecido já tinha repercutido nas redes sociais. O outro tanque foi instalado no muro da Catedral São Pedro de Alcântara, mas foi rapidamente removido após o IPHAN solicitar ao governo municipal. Nós recebemos ontem um vídeo e várias fotos mostrando um tanque que foi instalado no muro aqui da igreja, um muro histórico, preservado pelo nosso IPHAN. Fizemos contato com o IPHAN hoje pela manhã, o IPHAN deixou claro que não tinha autorizado esse tanque aqui. Comunicamos à prefeitura, rapidamente a prefeitura tirou aqui o tanque e agora precisa fornecer água para os ambulantes que receberam o alvará para trabalhar aqui durante a Bauerfest. Isso aqui não é bagunça, a gente precisa se organizar melhor. É importante ressaltar que durante eventos de grande porte, os organizadores enviam ofícios à prefeitura solicitando a instalação de tanques para que os clientes tenham acesso à água potável para a higienização das mãos. Gente, olha só, a gente vai falar agora de oportunidade, né? Vamos mudar um pouco o assunto, porque a Prefeitura de Petrópolis divulgou as vagas disponíveis para essa semana no Balcão de Empregos. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 146 vagas disponíveis para essa semana até o dia 30 de junho. Dentre as vagas, vale destacar 5 vagas para ajudante de produção, 4 vagas para ajudante de motorista, 10 vagas para operador de caixa, operador de loja, operador de máquinas e padeiro, 6 vagas para recepcionista, 5 vagas para supervisor de logística, 20 vagas para auxiliar de produção com ensino fundamental e 10 vagas para auxiliar de produção com ensino médio. Os interessados em participar dos processos seletivos devem fazer o cadastramento online dos seus currículos no site da Prefeitura de Petrópolis, petrópolis.rj.gov.br. Opa! Olha só, gente. Lá? Estamos? Então, a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul tem promovido uma limpeza nas margens do Rio Paraíba do Sul. Vamos conferir. Segundo a Secretaria do Ambiente, só neste ano foram retirados 7.752 quilos de lixo do Rio Paraíba do Sul. Após o recolhimento, o que é reciclável é destinado à coleta seletiva, onde é feito o trabalho de separação e venda dos materiais. Para auxiliar as ações de preservação do meio ambiente, foram criados ainda os programas de coleta de óleo, pilhas e baterias e de lâmpadas, onde a entrega pode ser feita diretamente na Secretaria do Ambiente, localizada ao lado da Prefeitura Municipal, na Rua Visconde de Paraíba, número 106, no centro de Paraíba do Sul. Todos esses resíduos são altamente poluidores e podem contaminar o solo e a água, fazendo com que afete a saúde ambiental dos animais e de toda a população. Pois é, gente, olha só, terminou no final de semana a 6ª Feira de Educação Artes de Três Rios. O evento foi uma verdadeira imersão cultural para a população tririense, repleto de livros que se transformaram em portais para o conhecimento. Durante o evento foram promovidos shows, disponibilizados espaços de gastronomia e muitos livros. A programação da 6ª edição da Feira de Educação e Artes de Três Rios
contou com artistas locais e profissionais que acreditam que a educação tem ligação direta com o desenvolvimento das cidades. Segundo a Prefeitura de Três Rios, foram dias de muito aprendizado, entretenimento e integração, mostrando que o investimento na educação é o caminho para um futuro próspero e sustentável. Vamos ver como fica a previsão do tempo para a nossa região. Mais um início de semana e agora eu trago a previsão do tempo. A terça-feira em Nova Friburgo pode ser de geada pela manhã, então já sabe, separa aquela meia reforçada. E durante a tarde e a noite, o céu vai ficar encoberto. O município deve registrar declínio na temperatura, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de geada. Já prepara aquele café, aquele chá para aguentar esse dia mais frio. Já na parte da tarde e noite, o céu vai ficar com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis é a mesma coisa, geada pela manhã e céu encoberto de nuvens no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, amanhã vai ser nublada. Depois o céu deve ficar encarregado de nuvens no período da tarde e noite, com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Pasto do Alferes, a previsão é de céu encoberto e névoa úmida. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu nebuloso pela manhã. E depois o céu fica com muitas nuvens no período da tarde e noite e não há possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já os ventos vão ser fracos nessa terça-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Gente, está terminando, mas só um recado para o morador que está vindo do Quissamã em direção ao centro ou do centro em direção ao Quissamã. Lembra daquele muro lá com obra, o muro que caiu na tragédia? Então, muito trânsito ali nesse lugar agora devido a esse muro. A gente só não sabe ainda se é obra que está acontecendo, se é alguma intervenção ali. Mas a informação que chegou é que está tudo parado. Então você trecho. Que está vindo para o centro da cidade, agora 9 horas da manhã, muita gente pega no trabalho às 9 horas da manhã, vai ter que ter um pouquinho de paciência porque está tudo parado no Quissamã. Pois é, gente. É isso. A gente fica por aqui, mas amanhã às 7h30 a gente está de volta, tá bem? Não deixa a gente. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.